noite para vocês que fazem parte da gangue da longevidade. Para quem não faz, seja bem-vindo ao nosso segundo capítulo da série Medicina Feminina, feita por mulheres para mulheres, aonde a gente teve uma magnífica ideia de juntar diferentes especialidades para mostrar para vocês as similaridades dos nossos atendimentos, apesar da gente atuar em áreas que parecem ser completamente diferentes. Semana passada eu recebi a Mariana, médica nutróloga, e hoje eu vou receber a Priscila Benfica, que é médica do esporte. Eu sou a doutora Poliana, sou médica geriatra, e a gente está aqui para explicar. Por exemplo, quem que cuida da reposição hormonal? É o endócrino, o gineco ou o geriatra? Quem que cuida de dores crônicas? É o ortopedista, o reumato ou a geriatra? Quem que cuida da saúde muscular? É o endócrino? É o médico do esporte? É o reumato? O ortopedista? O geriatra? Enfim, a gente está aqui para mostrar para vocês que independente da especialidade, mais importa é o vínculo que você tem com o seu médico, porque a abordagem é muito semelhante. Então, vamos aí receber a doutora Priscila, que está chegando. Perguntas, sejam muito bem-vindos e vamos tornar desse tempinho aqui bastante produtivo para a gente poder ter uma vida aí com mais longevidade, vitalidade, energia e todas as fases da vida, né, Pri? Exatamente. Boa noite, Poli. Obrigada pelo convite da gente dividir esse momentinho aqui juntos. Deixa eu achar um filtro, né, gente? Porque ninguém merece. Chegando no consultório agora nessa correria para a gente mostrar justamente isso, né, na prática, o quanto que a gente, mesmo com uma vida agitada, a gente busca ter bons hábitos e construir, né, a nossa poupancinha de músculo, não só para a vida adulta, mas também, enfim, né, durante a adolescência, na fase de jovem, na fase de adulta e na fase da velhice também, por que não? Com certeza. E é por isso que hoje, assim, para quem não sabe, eu estou fazendo uma série de lives com o projeto, né, de saúde feminina voltada aí para mulheres 40 a mais, porque apesar de ser geriatra, eu gosto de atuar na longevidade, na medicina preventiva. Então, hoje eu chamei a Priscila para falar sobre saúde muscular da mulher 40 a mais. Por que que musculatura é tão importante, principalmente nessa fase aí de peri e pós-menopausa, que isso que vai ditar a sua energia, a sua vitalidade, disposição lá depois, principalmente em idades mais avançadas, né? Mas tem que começar quanto antes, melhor. Fala, Priscila, conta um pouquinho assim de você, como que você chegou a ser a médica do esporte, como você escolheu essa especialidade, só para o pessoal te conhecer. Joia. Tá bom, Poli. Então, gente, na verdade, assim, a minha primeira formação foi como enfermeira. E aí, enquanto eu era enfermeira, eu trabalhava numa UTI. E eu comecei a desenvolver nessa época um monte de problema de saúde, né? Assim, trabalhava à noite, perdia noites de sono, tinha muita mudança na minha rotina alimentar. Mas aí, por questões pessoais mesmo, eu percebi que ali não era, o lugar que eu me via até o último dia da minha vida. Só tratando de doença, só lidando com pessoas em estágio muito grave. Pessoalmente, profissionalmente falando, não tinha muito match com o meu jeito de ser. E daí eu resolvi fazer medicina, e durante a faculdade de medicina eu era aquela pessoa que não me encontrava, que gostava de tudo e não, ao mesmo tempo não me encontrava em nada, né? Eu passava na clínica, eu gostava, eu passava na cirurgia, eu gostava, eu passava na endócrino, eu gostava. E assim, nesse meio tempo, eu descobri que uma das formas que eu tinha de me tornar mais produtiva era realmente me mantendo com a atividade física em dia e com uma alimentação mais ajustada, porque o período da faculdade era o dia inteiro. Então acontecia que no segundo turno eu sempre tendia a ter menos produtividade, assim, ser mais sonolenta e tudo mais. Enfim, para encurtar a história, eu já tinha um estilo de vida que me trazia benefícios para além da estética nessa fase de vida. E eu percebi que quanto mais eu via resultados em mim e eu gostava de estudar disso, eu levava isso para as consultas ainda na faculdade.
Então, chegava uma pessoa com uma queixa endocrinológica, eu não queria só fazer a insulina, eu queria falar, olha, mas você sabe que o que é diabetes? Que tem um fundo de alimentação, que é super importante, blá, blá, blá. Aí chegava a pessoa com dor no joelho, eu falava, mas você sabe que se você tiver músculo forte... Então, assim, eu meio que atravessava as consultas sempre para falar que tinha como a pessoa não ter aquela doença. E Então, não no final precisa das... necessariamente do remédio, né? Que o hábito ia trazer uma qualidade que até hoje, assim, eu como geriatra sou meio que o patinho feio, porque ninguém quer perder tempo com isso. Vamos falar do que interessa, né? Tipo assim, qual é o remédio que você vai me dar? E é, o próprio Sim. paciente tem essa cultura, né? Exatamente. Então, assim, eu queria ao máximo mostrar para aquela pessoa que ela não precisaria nem perder dinheiro, nem perder tempo de vida, nem qualidade de vida, desde que ela se propusesse a ter mudanças, né? A fazer mudanças na vida, no estilo de vida que ela tinha. E daí eu não sabia da medicina do esporte. Quando foi no último ano da faculdade, conversando com um cardiologista que era especialista em medicina esportiva, ele me contou da residência. E aí eu me mudei para São Paulo, terminei a faculdade, né? Me mudei para São Paulo, fiz a residência num hospital prioritariamente de pessoas idosas e de pessoas com várias comorbidades. Então, por mais que no início eu tivesse... Você, Fiz IANSP. a gente fez no mesmo hospital. É que eu fiz eu fiz o optativo na medicina do esporte com o Luiz Fittipaldi e o ele até fez uma live comigo ano Sim, passado. o Luiz é assim, talvez, nossa, uma enciclopédia ambulante. Eu admiro muito ele. Ele realmente é um divisor de águas até hoje. Ele já se formou, sei lá, há quanto tempo, e ele é citado até hoje justamente pela competência dele, né? E daí eu entrei na residência com uma perspectiva de performance e fui entendendo que, vendo os pacientes ali, e lá a gente brincava que o idoso jovem tinha 60 anos e o idoso padrão tinha 90. E eu É. tive o privilégio de assistir vários pacientes que tinham 80, 90, 98 indo para a academia pela primeira vez. Que a grande proposta ali era justamente, tá, você já tem muitas coisas que a gente não vai conseguir resolver, mas tem muitas coisas que a gente pode melhorar se você estiver aqui com a gente. Então, era uma interface muito grande com a reumato, com a geriatria, com outras especialidades, numa tentativa, claro, de melhorar o ambiente metabólico daquele indivíduo, o ambiente osteomuscular, porque a gente sabe realmente, né? A gente é um carro que a gente não troca todas as peças, na verdade, a gente quase não troca peças ao longo da vida, e elas vão ficando cada vez mais usadas. E a gente tem como fazer manutenções preventivas que vão fazer com que esse carro chegue, né? Não se torne velho, ele se torne vintage. Sim, fala E é que essa grande. chega uma certa idade, não importa o ano de fabricação, mas sim o estado de conservação, né? Bem isso aí que você está falando. E Perfeito. Então, então, Polly, então foi justamente isso, né? Onde que eu cheguei. Então, hoje, apesar de médica do esporte, o meu consultório é um consultório muito de qualidade de vida. E eu sempre falo que performance é desde você sentar e levantar do vaso sanitário com 95 anos, sem precisar do andador, até você aumentar, baixar, né, na verdade, 2 segundos no seu tempo de corrida. Performance é individual, performance é muito variável de acordo com o tempo. Então, a performance para uma mulher atleta, quando ela engravida, já muda também. E uhum. por isso que, assim, faz todo sentido a gente falar de geriatria, que também é uma especialidade super ampla, que enxerga o indivíduo como um todo, né? Aham. Não, com certeza, assim, você fez praticamente a minha jornada, a mesma coisa. Assim, o lance de gostar de várias coisas ao mesmo tempo, não querer se especializar numa única coisa e ainda assim ser apaixonado assim pelo, pô, mas por que que eu preciso esperar chegar nesse estado para me procurar, pelo amor de Deus? E aí é o lance, às vezes você acaba ficando meio que o patinho feio dentro da especialidade, porque todo mundo fala, ai, menina, faz o que tem que ser feito, só que, pô, e aí a listinha do remédio só aumenta e fala, por que que eu não atuei antes? Por que que o filho tá seguindo exatamente os mesmos passos dos pais? Então, hoje, o público ali é mulher 40 a mais, né? Tipo, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 80 a mais. Mas, em todo caso, eu queria mostrar algumas similaridades. Então, dos pacientes, né? Não só na nossa trajetória aí de escolhemos especialidades diferentes, mas acho que na filosofia a gente é muito parecida. Qual que é o Sim. perfil de paciente que mais te procura hoje? Pensando assim, sexo, idade, as principais queixas, os desejos que eles trazem para você nesse ambiente de consultório. Joia, Polly, assim, eu tenho uma vertente muito forte de falar de composição corporal, né? E aí, então, eu atendo muita mulher, prioritariamente, talvez
Hoje, essa última estatística eu não fiz de 2023, mas até 2022, 80% do meu público é feminino. A faixa etária varia entre 25 a 55 anos. Tem alguns desvios padrões, alguns pacientes mais jovens, alguns pacientes mais experientes, algumas meninas mais maduras. O principal objetivo da maioria delas ou é alguma dor, né, assim, alguma dor física mesmo, né, dor no joelho, dor no quadril, mas a maioria quer sim, apesar disso, melhorar a composição corporal. E aí elas entendem bem que, de repente, aquelas dores, elas precisam de mais atenção e elas precisam ser resolvidas, com mudanças ali voltadas para o esporte que ela pratica. Então, em via de regra, as pessoas ou são ativas fisicamente, praticam algum tipo de exercício físico, ou estão querendo começar a fazer de uma forma mais segura, pensando em lesão. Mas pensando nesse público... Na sua maioria, eles já vêm conscientes, assim, de que eles vão precisar mudar os hábitos. Eles já vêm com essa consciência para você. Geralmente. Exatamente. Muita gente vem sem saber o que precisa fazer para começar, mas ela já vem com essa primeira motivação. Isso, já vem aberta. Então, isso talvez seja um pouquinho de diferente, porque a maioria dos meus pacientes não vem aberto. Isso é uma construção, essa conscientização eu vou fazendo ao longo das consultas, né? E quais são, assim... você falou que tem aquelas que já treinam e aquelas que ainda estão abertas, mas não. Você acredita que tem mais aquelas que já treinam, que já querem mudar, tipo, mais focado na estética? Ou você acredita que o pessoal valoriza a questão da funcionalidade, né? Tipo assim, eu venho porque eu não consigo abaixar e levantar. Ou, entendeu? De funcionalidade mesmo. No dia a dia tá tendo um prejuízo, assim. Então, via de regra, é muito engraçado isso, né? Porque elas não vêm pensando que já tem alguma limitação. Mas, quando elas começam a treinar, elas começam a perceber que, nossa, doutora, aquela dorzinha nas costas eu não tenho mais. Aquela dificuldade para sentar e levantar aquele joelho que doía quando eu levantava eu não tenho mais. Então, geralmente não busca funcionalidade. Isso a gente constrói na medida que eu vou explicando conceitos dentro da consulta. Mas a maioria ainda é pura estética, né? A maioria eu quero ficar melhor, eu quero melhorar, eu quero perder gordura, eu quero ganhar massa muscular. Então, via de regra, Polly, não é a principal causa qualidade de vida, né? Funcionalidade não. E quais são os principais instrumentos assim de trabalho? Quais ferramentas que você utiliza dentro do consultório para começar ali a trabalhar, a começar essa avaliação com essa paciente dentro do seu ambiente? Ótimo. Então, eu brinco que o médico do esporte, pelo menos com o meu perfil, ele se torna o clínico de quem pratica exercício físico. E como todo bom clínico, a história começa muito com a anamnese, né? Com uma entrevista para a gente saber quais são as motivações daquela pessoa. Eu falo sempre, né? Eu preciso entender onde ela está para a gente definir o que já aconteceu, o que não funcionou, excluir essas propostas e começar daqui para frente em busca do resultado que ela quer. Porque o meu público, ele é muito disso, né? De resultado, assim como eu também sou. Então, tem a questão muito ampla da anamnese, de uma anamnese que começa até antes da consulta. Então, eu tenho um instrumento de pré-consulta que os pacientes respondem antes. Durante a anamnese, durante a consulta, a gente conversa bastante ainda. O exame físico para ver assimetrias, desbalanços musculares, coisas que são necessárias, né? E aí vem a parte cardiovascular e tudo mais. As medidas, a avaliação de bioimpedância. E aí tem alguns outros exames que a gente pode pedir de acordo com o objetivo do paciente. Então, por exemplo, tem pacientes que são corredoras ou que de repente tem uma dor no joelho ou uma dor na canela quando corre. A gente pode fazer uma avaliação biomecânica de como é a corrida dessa paciente. Tem pacientes que já querem melhorar a performance, então a gente não sabe muito bem qual que está sendo o problema. A gente pode fazer um teste cardiopulmonar justamente para definir melhor as zonas de treino. Dinamometria para ver força, né, de preensão. A gente pode fazer teste da caminhada, coisas assim que vão depender muito da faixa etária também da paciente, de o que ela busca com aquela consulta. Outros exames laboratoriais, exames cardiovasculares, para a gente assegurar que essa paciente ou esse paciente não vai incorrer no risco de morte súbita, porque quando a gente faz esporte, não que o esporte cause doença, mas se eu estou parada e não tenho nada, mas o meu coração tem um problema, e quando eu coloco ele sob estímulo, né? Vou correr, vou colocar carga,
ele vai ter que responder com mais eficiência. E nesse momento pode ser que tenha um desbalance aí, que é o nosso risco maior de ter problemas cardíacos, e aí que entra o ponto da gente investigar a parte cardiovascular bem detalhadamente. E aí, para além disso, né, densitometria óssea, densitometria de corpo inteiro, calorimetria indireta, que são exames que vão ajudar na avaliação do gasto calórico, na qualidade óssea, no risco de doenças relacionadas à deficiência energética, como por exemplo, a tríade da mulher atleta e a síndrome da deficiência relativa no esporte. Então, assim, só estou dando alguns exemplos de que toda vez que alguém vai num médico e ele fala, você precisa fazer exercício, ele só fala isso, né, geralmente. Ah, você precisa emagrecer, você precisa fazer exercício. Só que ninguém nunca explica como. E para os médicos também, todo mundo fica meio que assim, ah, é só fazer exercício. Quando eu estou mostrando para vocês que a gente tem N ferramentas, a gente tem N parâmetros muito já validados para eu avaliar como o meu paciente está e como eu posso melhorar aquele treinamento para que ele tenha mais resultado ainda, né? Então, não é só uma questão do tipo, ah, eu preciso fazer e vou lá e faço de qualquer jeito. É todo o treino conta, então é melhor você começar do que não fazer nada. Sim. Porém, essa coisa da performance que eu falei, né? Pode ser simplesmente, nossa, eu tô caminhando, tô ficando muito cansada. Por que será que isso está acontecendo? Será que é só destreino? Será que é realmente porque seu coração já está insuficiente? Então, existem ferramentas para determinadas queixas e para determinados resultados que a gente busca também. Sim. Não, você estava falando, nossa, passou assim uma avalanche de pensamentos, porque nesse sentido, da queixa do cansaço, por exemplo, já teve paciente que, não no consultório, porque a gente tem bastante tempo para explicar, mas às vezes numa consulta de 15 minutos, um paciente, que assim, é o mais trágico da geriatria, né? Paciente acima do peso, vem com queixa de cansaço. Aí você não sabe se é cardíaco, se é pulmonar, ou se é a falta de músculo, porque o pior dos cenários é a tal da obesidade sarcopênica. O que é isso? O paciente ele está acima do peso e ele tem uma diminuição da massa e força muscular, né? E aí, pra gente, como é que eu explico para uma paciente onde, né, tá naquele correria de atendimentos que o problema dela é músculo e ela querendo que eu dou um remédio para melhorar a energia dela? Então, assim, hoje a live foi preparada pensando assim na mulher 40 a mais. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente explicar o que é saúde muscular, né? Tipo, só assim resumir. Então, gente, de todos esses exames que a Pri comentou, a gente avalia de uma forma bem resumida em força, desempenho e massa muscular, basicamente, né? Só que a ordem de perda do envelhecimento, primeiro você perde força, depois você perde desempenho e por último você vai perder a massa muscular. Então, o que eu quero dizer é que 40 a mais, essa mulher que está ali ainda jovem, ativa e que não se preocupa em cuidar da saúde muscular, ela vai ter um comprometimento da vida dela, não só atualmente, que às vezes já tem algumas queixas, como a Pris comentou, que às vezes no consultório não é a queixa que ela levou, mas ela começa a perceber uma melhora na qualidade de vida dela, porque ela já sofria com aquilo, mas ela não se percebia, o que é muito assim, parece que tá dentro do quarto escuro, a pessoa nem percebe as próprias limitações. A gente, como médico, entendendo esse fluxo da longevidade, sabe que ela vai ter um comprometimento muito maior lá na frente, né? Os 80 a mais, 70 a mais. Então, só para ter uma ideia, eles estimam assim que no mundo 40% das pessoas vão ter sarcopenia após os 70 anos de idade. Então, assim, não é uma decisão que você vai esperar chegar no geriatra com 60 anos para você tomar, porque você vai ter, assim, não, nem tudo se resolve com remédio. Sim. Então, a diferença, né, dos crônicos, acho que um dos, vamos dizer assim, a gente tem muita semelhança em tudo isso que você falou. Também uso bioimpedância, também faço antropometria, né, para a gente poder ver o status de saúde daquele paciente a hora que ele chega e ter como comparar na intervenção que a gente vai fazer com ele. Então, basicamente, eu falo muito isso, né? Você tem que fazer o seu tratamento médico com o foco na saúde, não na doença. Perfeito. E hoje a nossa cultura é justamente, não, eu tô bem, para que eu vou no geriatra? Né? Mães de amigas minhas, então assim, e assim, eu não conversei com a Priscila antes, hein, gente? Eu realmente, assim, chamei ela para ela me contar o que ela faz no consultório dela.
E aí eu tô realmente vendo, assim, muita semelhança, apesar da gente ser de especialidades, assim, completamente diferentes. Claro que a Sim. bagagem dela tá muito mais focada, que nem eu não tenho capacitação para lidar com uma gestante atleta, né? Então, assim, tem algumas nuances, Particularidades, né? particularidades, pensando em promoção de saúde, que é mais focado da galera da medicina esportiva. Uhum. Mas eu acho que, de uma forma geral, mulheres 40 a mais, a gente se agrega muito. E a principal diferença é que eu tenho mais mão com os crônicos. Tudo que é doenças crônicas, a geriatria lida muito com isso. É o quê? São doenças de evolução arrastada. Demora pra caramba para o paciente se perceber. Às vezes ele tá lá limitado, tá se podando nas experiências da vida, porque realmente sente a limitação, mas assim, acaba nem se expondo tanto. E aí vai falar que o envelhecer é que é doído, que é Uhum. sofrido, que, ai, doutora, eu tenho raiva. Hoje mesmo, o paciente chega e fala assim: não envelheça, não, viu, doutora? Porque é doído, é doloroso. Eu É. falei, mas o tempo passa igual para todo mundo. E eu tenho pacientes da mesma idade que a senhora que tá correndo maratona. Então, tipo Sim. assim, a saúde é um investimento de longo prazo, né? E que mais? Que mais? Aí Perfeito. você É, acredita? Pode falar. não, acho só para complementar, Polly, eu acho que é importante a gente sempre levar em conta, né, que assim, fatalmente a gente vai perder massa muscular. O caminho natural é a gente perder músculo por causa de N motivos. Pela questão hormonal, o nosso corpo ele é feito para, em determinadas épocas da vida, ele responder a determinados estímulos. Então, o fato da mulher ir deixando de ser fértil não é à toa. Da mesma forma que a gente perdendo massa muscular, porque na nossa criação, seja lá a qual a pessoa acredita, a gente tem uma fase de vida produtiva e que a partir do momento que essa fase passa, a gente não precisa sair da caverna para caçar um bicho, matar e comer. Né? Alguém mais jovem vai fazer isso por mim. Então eu vou ficando mais parado, meus hormônios vão mudando, justamente para o meu corpo se adaptar a uma nova realidade. Uhum. Porém, isso acontecia quando a velhice era sinônimo de 35, 45, 50, 60 anos. Hoje, e eu falo isso por mim, assim, eu tenho 36 anos e eu já meio que tenho umas ansiedades, porque eu comparo o meu desempenho hoje, que sou uma pessoa extremamente ativa, com quando eu tinha 25, 20 anos, Uhum. e eu já penso, gente, realmente deve ser muito ruim a gente perdendo essa funcionalidade quando você ainda tem uma longa trajetória pela frente. Porque uma coisa é você morrer com 60, outra é com diabetes ou com uma dor no joelho, outra coisa é você morrer aos 100 convivendo com dor metade da sua vida. E daí, essa questão da gente pensar em saúde muscular, já que eu naturalmente vou perder, eu preciso criar estratégias e criar condições para que meu corpo não sofra tanto com isso, né? E aí vem essa necessidade da gente olhar para a saúde muscular não só como uma estrutura que sustenta o meu corpo em pé, mas olhar com um olhar crítico para a velhice que a gente assiste hoje. Então, assim, se eu vejo a velhinha de bengala andando corcundinha na rua, aquilo não é normal. Se eu vejo uma pessoa que deveria estar indo ao mercado, fazendo as compras delas, e eu vejo que ela só fica em casa sentada vendo televisão, esperando a hora da morte chegar, isso tá errado. Se eu vejo uma pessoa que não come, que passa o dia inteiro comendo café com pão e bolacha e não come carne, isso tá errado. Só que a gente viu isso tanto acontecendo no nosso meio, com os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tios, que a gente fala, oh, é isso aí, sabe? Envelhecer é ruim, envelhecer é ter dor, envelhecer é estar limitado. Quando isso acontecia realmente, de fato, em uma realidade que já não é a nossa. Então, se a gente não olhar para isso e com um olhar de criticismo, né, e de tipo, pô, peraí, o que eu posso fazer para que eu consiga, eu falo, né, que é envelhecer o mais jovem possível, é ter uma idade em números grande, Uhum. mas fisicamente, comportamentalmente, eu ainda ser jovem. E é também não pensar naqueles extremos que a gente vê, daqueles velhinhos super musculosos, porque aquilo ali também é uma exceção, né? É O a gente Instagram buscar. tá cheio deles agora, né? Eu falo, gente, mas isso, calma lá, também não é tão natural assim. Você não sabe como que é o humor desse cara por trás, como que ele dorme, como que ele transpira. Será que ele tem aquela sudorese, aquela irritabilidade? Será que ele se relaciona bem? Porque a gente, às vezes, o lance Sim, da estética do Instagram é aquela coisa, né? O cara que é musculoso é não saudável. E, pô, a gente que necessariamente. é da área, a gente fica sem, como é que fala? Argumentos, porque tudo
é Instagram, é tipo instantâneo. Você não consegue explicar toda a nossa vivência de consultório, de que Sim, ser trincado e saúde não tem nada a ver. não Estética, necessariamente. saúde é outra e performance no esporte, por exemplo, é outra. Então, por que você treina? É por estética, por saúde ou por performance? Porque realmente às vezes você quer evoluir numa modalidade, numa, sei lá, Muay Thai ou, né? E aí você vai trabalhando Muay Thai, natação, corrida, musculação, enfim. Então, me perdi. Não, mas é isso mesmo. A gente só busca, a gente sempre vai ter extremos para nos servir de exemplos. Então, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por isso aqui, pela rede social, porque eu acho que foi realmente uma vitrine e é ainda uma vitrine muito grande, não só para minha especialidade, mas foi uma forma muito fácil das pessoas começarem a entender que elas precisavam se exercitar, porque elas viam muitas pessoas aqui fazendo isso, e isso serve, né, o tal do influenciador, o papel dele é justamente esse. Porém, a gente também tem que ter um olhar, da mesma forma que eu não posso achar normal uma velhinha que anda toda corcundinha de bengala porque ela não consegue sustentar o peso do corpo, eu também não posso olhar e achar normal um senhor de 90 anos super musculoso e achar que são esses os padrões que a gente tem que seguir, né? E a gente buscar ali abrir o olhar para isso, do tipo, opa, peraí, por que isso aí tá acontecendo? Sim. Ah, esse cara aí, ó, tudo bem, eu não quero ficar fortão assim, não, mas olha que legal, ele consegue fazer todas as atividades que ele fazia com 30, continua fazendo. Então, eu acho que é buscar A essa, funcionalidade. exato, né? Do que de bom eu posso tirar daquilo ali naquela condição, daquela pessoa. Exato. Eu acho que a grande palavrinha mágica, assim, é você, para viver bem todas as fases da vida, é a funcionalidade. Se com 30 anos você já não consegue agachar no chão e levantar, ou com 40 que seja, porque eu tenho pacientes assim, como você acha que você vai estar nos próximos 30? E a Sim. diferença é que a galera que envelheceu, essa geração que hoje nós geriatras cuidamos, nunca imaginou que chegariam em idades tão avançadas. O Exato. nosso privilégio é realmente tê-los como parâmetro de comparação. E a gente tem a escolha de fazer diferente. Uhum. Mas bora falar o que interessa para essa mulherada aí dos 40 a mais e quais são as principais estratégias, assim, é realmente possível ganhar essas massa muscular? Quanto tempo para entregar resultado? Com foco na mulher 40 a mais, o que você costuma prescrever ou orientar ou só para dar um Uhum. norte, assim, tipo, para essa galera que é Joia. mais imediatista? Eu acho que esse público, ele é um público que está crescendo muito, né? Eu tenho atendido muitas mulheres na transição menopausal, aquelas que começaram ali, já estão um pouco na menopausa, até por volta dos 50. E a grande percepção são duas coisas muito, assim, claras, né? A primeira delas é a perda da elasticidade da pele, do turgor. Então, uma coisa que incomoda sempre muito é a flacidez. E um outro ponto que incomoda muito é justamente essa sensação de que eu não estou conseguindo mais fazer as coisas que eu fazia com tanta facilidade. Uhum. E aí, quando a gente vai investigar, o primeiro ponto sempre muito importante é justamente entender que falar de músculo não dá para ser imediatista. Uhum. Porque construir músculo para o nosso corpo é ir contra a nossa fisiologia, né? O nosso corpo ele quer ficar parado, quentinho, no conforto. E massa muscular é um tecido que gasta energia, é um tecido que demanda muita circulação, é um tecido que realmente, para ele dar sustentação para essa casa que a gente ele tem características que precisam ser o tempo todo alimentadas. Então, não é aquela coisa de tipo, vou na academia uma vez na semana que vai fazer resultado, que vai trazer resultado, né? A gente precisa ter uma ativação a cada pelo menos 48 horas desse músculo que foi treinado. Então, essa primeira orientação e talvez a primeira balde de água fria que eu jogo em todas as meninas que chegam, Pri, eu quero deixar de ser falsa magra para ontem. Eu falo, nossa, que ótimo, porque amanhã você não vai ser, mas agora, nesse momento, a gente tem coisas pra gente estar Trabalhar. ainda, trabalhar. Exatamente. Então, Uhum. o que eu sempre oriento, né? A gente é primeiro ajustar o treino. E o treino tem que ser de musculação, ou tem que ser de pilates, ou tem que ser alguma coisa que coloque carga, porque o nosso corpo só entende que tem que produzir mais para sustentar pesos que ele não conseguia. E aí não interessa, poderia ser uma criança. Se eu pegar uma criança um único dia e sentir dificuldade, tanto faz, tanto fez, né? Ah, hoje foi difícil, o meu braço ficou dolorido. Agora, se eu carrego uma criança todos os dias, o meu corpo naturalmente ele já vai ter que produzir mais massa para aquilo se tornar mais fácil. As E a mães gente tem têm isso, né?
Exatamente. E a gente tem essa percepção de forma intuitiva, mas a gente não transporta isso para o ambiente de treino. Então, se eu quero, né, de fato, ter uma saúde muscular mais ajustada, eu tenho que pôr carga, né? Eu tenho que pôr peso ali. Se vai ser na academia, se vai ser em casa com pezinho, se vai ser onde for, não interessa. O importante é, caminhada não vai fazer isso por mim. Como era as orientações de cada vez mais, né? Cada vez mais velho, caminhe mais. Tá, mas eu caminho, mas eu não vou ficar fazendo, eu não sou o Forrest Gump, eu preciso carregar minha sacola do supermercado. E aí, como que fica? Né? É outro estímulo, né? O aeróbico ali da corridinha, é um estímulo, mas até que os atletas, eles demonstram isso no perfil corporal deles, né? Mas Exato. a gente tá focando na saúde, nem na performance, nem na estética, então a gente tem que ter diferentes estímulos para aquele objetivo que a gente quer, né? Então eu Sim. falo para os pacientes que é igual remédio. Remédio tem a dose certa, a frequência certa de uso e, tipo, pensando no exercício, a gente tem que orientar o estímulo. Então, é o quê? É resistir da musculação? Ou é aeróbico? Ou é alongamento, flexibilidade, estabilidade, mobilidade? Aí tem, esses são os estímulos. Aí tem, quantas vezes na semana? Mínimo. Aí a Priscila já falou, não dá para ficar mais que 48 horas sem estímulo nenhum, porque você volta a estaca zero. Você não consegue dar o próximo passo. Então, frequência. Intensidade. Aí depende. Você tem que estar sempre se superando se for a performance de uma modalidade de exercício. Mas né, pensando em saúde, pelo menos ali aquele tuntunzinho no coração tem que fazer. Vai fazer uma caminhada que seja uma musculação que você nem tenha a sensação de desgaste físico, né? Tipo, não vai conseguir evoluir. E acho que esqueci alguma coisa. É o fit, né? A frequência, a intensidade, Tem o tempo e o volume no final, do né? Das tipo. contas. É, O falta, tipo. o tempo, né? 50 minutos, pelo menos 30 minutos para poder ser considerado exercício programado, né? Porque senão É. no choque. Então, isso tem uma observação, Polly, porque assim, ó, então é bem isso que você falou. É claro que a gente está falando de músculo, então, para produzir músculo, eu tenho que ativar o meu músculo, eu tenho que fazer musculação, colocar peso, fazer crossfit, pilates, qualquer coisa que eu consiga colocar sobrecarga. Porém, se eu não tenho fôlego para fazer esse exercício, eu também vou parar e não vou progredir. Então, a soma dos dois, e pensando no público 40 mais, nas diretrizes, a gente tem até um terceiro estímulo, que é o da flexibilidade da propriocepção. Porque o equilíbrio, ele também vai ficando prejudicado ao longo da vida, né? Então, é começar por força, fazer o exercício aeróbico, a caminhada, a esteira, a corrida, a bicicleta, porque soma não só na qualidade de vida, mas também na produção de mais massa muscular. E outros acessórios que eu gosto de brincar, mas que são tão importantes quanto, porque vão treinar outras funções do nosso corpo. E daí, para uma pessoa, por exemplo, que é esse caso que você contou, de um obeso sedentário, uma obesa sedentária, que 30 minutos é muito, todo treino conta. Então, se ela consegue de manhã fazer 10 minutos, no horário do almoço fazer 10 minutos e de noite fazer 10 minutos, porque com 10 minutos o joelho dói, o tornozelo dói, o quadril dói, tá ótimo. A grande questão é, comecei com 10 minutos, eu não posso pensar que isso vai fazer efeito para mim até o último dia da minha vida. Então, na medida que eu caminhei 10 minutos, eu não sinto mais dor, eu tenho que aumentar para 11 minutos, para 12 minutos, para 15 minutos. E aí até que eu consiga fazer uma sessão completa. Então é importante a gente ter em mente que, assim, é claro que existem muitos ideais. E até essa questão da intensidade, o quanto que é difícil para mim, não necessariamente é difícil para você, né? E vice-versa. Então eu tenho que buscar sempre uma sensação de esforço, que a gente fala, né? Numa escalinha de 0 a 10, ficar ali numa sensação de tipo, nossa, terminei o treino, senti que eu tô suada, senti que teve uma ativação, né? Minha frequência cardíaca aumentou, mas eu consegui terminar. Então não tem que ser 10, não pode ser 1. Ficar ali em torno de 5, 6 já é um treino que, para essa população, para começo, é muito eficiente. E por isso que, assim, né, para além do exercício, dessa ativação correta, da prescrição correta, e para mim, eu falo muito isso, né, enquanto eu estava na residência e até com outros médicos do esporte com quem eu tenho contato, eu falo, gente, a prescrição de exercício é a sua receita médica realmente. Então tem que estar escrito ali para o paciente, porque não é só uma orientação verbal, porque ela perde o valor nesse sentido. E, para além disso, são três, é um tripé, né? Eu preciso do estímulo do treino, eu preciso de ter uma alimentação adequada, e para as pessoas cada vez mais velhas, mais velhas, né? Isso parece ofensivo, mas para mim é ótimo, porque eu falo assim, gente,
no final das contas, a gente está provando que, apesar de eu ter muito número, eu tô aqui com cara de nova, né? Tipo isso. Então não se ofendam quem tá aqui com mais idade. Com certeza. A gente perde a nossa, primeiro, capacidade de trituração, né? Os dentes, eles tendem a ficar mais sensíveis e também deteriorados, então a gente já não consegue mastigar muito carne. Segundo, que demora a digestão, então a gente fica com aquela sensação de empachamento o dia inteiro. Terceiro, que muitas vezes as pessoas elas ainda moram muito sozinhas quando elas vão ficando mais velhas e perdem aquele estímulo de cozinhar. Então é um conjunto de fatores que faz com que a gente sempre vá no pãozinho, na bolacha, no café e no leite. E eu já atendi pacientes que faziam essa refeição 5 vezes ao dia. Porque é gostosinho, né? Fácil e tudo mais. Só que não tem matéria-prima para produzir músculo nesse cenário. Então eu posso ir lá, me matar todos os dias 1 hora na academia, mas se eu chego em casa, as outras 23 horas eu não tenho tijolo para construir um muro, você pode ter o melhor lote de frente para a praia, com pedreiros excelentes. Não tem matéria-prima, não tem como sair nada dali. E um outro ponto, né, que é sensível para as pessoas também que vão ficando ao passar do tempo é a questão hormonal e a questão do sono. Então, são duas coisas que andam um pouco juntas ali e que a gente precisa sempre estar atento. Então, criando esse ambiente propício, que tem essas variáveis que não são simples, aliás, que são simples, mas não são fáceis de serem alcançadas, porque não é o comprimidinho, né? Todo dia o compromisso de fazer o mercado, montar a comida. Todo dia o compromisso de vestir sua roupinha, faça chuva, faça sol, ir para academia. Mas não tem outro formato, ainda não inventaram uma pílula de massa muscular para que você seja robusto até o último dia da sua vida, né? Apesar de que eles querem que você acredite que já tem, que inventaram, né? Então, cheio de suplementos, aí vem a indústria pesada, às vezes o paciente já começa a tomar suplemento antes de começar sequer ter uma consistência no treino, coisa que eu vejo assim com muita Frequência, né? caramba, a pessoa comprou lá todo um arsenal suplementar, né? Já tá tudo lá, aí agenda a consulta. Só que já tá tomando suplemento, tipo, mas nunca, a academia mesmo de forma consistente acabou não agendando. Então, não se comprometendo no caso. Então, isso é investir em saúde, né? Não é comprar suplementos, não sei lá, começar a passar em inúmeros médicos e fazer assim, excesso de procedimentos também, que a gente acaba vendo assim uma ilusão em cima de reposição hormonal, uma ilusão em cima, não importa se vai ser injetável, se vai ser comprimido, se vai ser transdérmico de gel, não é isso que vai realmente, não importa se você já passou de 40 anos, não é isso que vai mudar a sua qualidade de vida. Claro que para fugir aí das fake news de internet, um profissional da saúde, sendo médico, e que com uma boa formação é essencial para poder te direcionar, mas 50% é o médico e 50% é o comprometimento do paciente, para entender que o corpo dele é um ecossistema extremamente complexo e de que existem engrenagens e que existem os estímulos. Então, o sono, você tem que criar, preparar ali o terreno, o alimento certo, o estímulo de treino certo e o descanso para poder ser usado esse nutriente e usar essa energia para a construção de fibras, né? Sim. Que não é Existe assim, exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, nesse contexto, né, talvez seja uma das coisas que eu gosto muito de desmistificar com esse público que tem dificuldade de consumo de carne, por exemplo. Entra, sim, o whey como uma excelente estratégia e muitos deles acham até que é já anabolizante, né, que, nossa, eu não posso tomar whey porque vai fazer ganhar massa, vai me fazer engordar. Quando, na verdade, já que eu tô tendo tanta dificuldade de mastigação, de preparo, é uma excelente estratégia para que em alguns lanches a gente consiga adicionar uma qualidade nutricional melhor. A creatina também é um suplemento que já tem muitas evidências que para esse público, para além do ganho de massa, para cognição, para memória, para estímulos para além da hipertrofia é super válido, né? Pensar nos micronutrientes também, a vitamina D, o ômega, as coisas que são básicas e que a gente vai negligenciando, pensando exatamente nisso, né? Num formato que às vezes a gente quer a gente não se corresponsabiliza, então você quer ou o hormônio, ou os fitoterápicos, ou os manipulados, ou os suplementos, numa tentativa de resolver coisas que a gente tem dificuldade de enxergar. Porque eu digo sempre, Polly, é muito
não é simples mesmo toda essa mudança de estilo de vida, principalmente se você passou uma vida inteira fazendo diferente. E justamente por isso que eu bato muito na tecla, né? Que criança saudável é um adulto e um velho saudável. Então, Sim. se os pais não começam a educar os filhos para que, ao invés dos filhos verem e passarem pelo mesmo processo de sofrimento por ter que se adequar muito tardiamente a um novo modelo de vida, é você cada vez mais incluir o exercício físico na sua vida, exatamente como é o banho, como é o escovar os dentes, porque antigamente, e todo mundo gosta de comparar a gente com os nossos avós. Ah, mas meu avô nunca teve que fazer nada e morreu super bem. Tá, mas ele tinha tanto botão para apertar, ele tinha elevador, ele ia para todo canto, né? Anda 1 quilômetro de Uber. Não, né? As pessoas eram muito mais ativas e tudo que você faz, né, no início da sua vida impacta muito nesse final. E justamente é esse o aspecto mais importante da gente trazer aqui, né? É possível, e é muito possível, ter uma velhice, ter o que a gente realmente chama de longevidade, que é você ter uma longa vida com muita qualidade, sem se sentir restringido por condições físicas, porque é isso, é ruim morrer, mas é muito pior você ficar dependente, A né? geriatra que o diga, porque realmente a gente vê assim casos bem complicados. E aí, assim, eu vou até dar uma sugestão de um livro que eu achei que reflete muito a minha vivência dentro da residência médica, que chama Mortais. Nós, a medicina e o que vale a pena no final. Chama assim, chama isso. Ai, Então, que legal, vou ver. de vários casos, porque na verdade ele é um cirurgião, mas com uma alma geriátrica, eu acho, porque ele ia a fundo. Da mesma forma que hoje a gente diz que a gente vai na raiz do problema, que é o estilo de vida, e a gente sabe disso, porque a gente vive isso dia a dia, e a gente está tentando extrapolar essa visão aqui nas redes. Ele mostrava que a medicina, o treinamento era para salvar vidas, quando na verdade a gente precisava aprender a aliviar sofrimento. E que o envelhecer, às vezes, em outras situações de câncer, casos complicados mesmo, ele cita lá vários, não só de câncer, mas enfim, situações difíceis de você tomar decisão, e aí às vezes você acaba prolongando o sofrimento de alguém, você acaba tomando uma decisão, não com um foco de qualidade de vida, mas, e aí pensando nisso, é muito melhor morrer do que ficar aqui em sofrimento. Sofrimento é dor, sofrimento psicológico, sofrimento, enfim, limitações e tal. E aí, só vamos puxar aqui de volta, que eu acho que eu fui longe demais, Isso faz todo sentido. as objeções dessas mulheres que chegam assim no consultório. Quais são as principais objeções que você lida, que elas acabam, mas será? Eu acho que eu vi Uhum. você fazendo videozinhos de carboidrato, por exemplo, como estratégia de ganhar para não sei se eu falo fome, Carbofóbicos e carbolovers, né? tipo, porque isso faz parte, né, das estratégias. Às vezes você orienta e você percebe que elas têm resistência, enfim, o que elas mais têm medo, Tá. assim. Tá, acho que o medo mais genérico, assim, mais recorrente, ai, doutora, mas eu não quero ficar muito grande. Nossa, se eu começar a fazer musculação, olha, eu tenho grande facilidade de ganhar massa magra, então eu Hum, não quero ficar muito grande. Então, assim, gente, esse medo, pelo amor de Deus, a gente pode desconstruir. Porque as pessoas que querem ficar muito grandes, que fazem de tudo para ficar, já não ficam, o que dirá você que nem quer. é. E que nem quer. Então, assim, é uma condição, é um conjunto de atitudes, atividades e tempo que dificilmente uma mulher vai chegar próximo. O que acontece muitas vezes é que as mulheres começam a ganhar massa muscular num ambiente físico que não está tão favorável, que é até o caso que você deu da obesidade sarcopênica, né? Se eu tenho muita gordura no meu corpo e eu começo a ganhar massa muscular sem ir gastando essa gordura, automaticamente eu vou ficar maior. Mas não quer dizer que esse ficar maior é ruim. Porque a gente já sabe que a quantidade de músculo, ainda que você tenha uma quantidade, né, não tão legal de gordura, ainda é um ambiente extremamente mais positivo do que uma pessoa que é muito magrinha ou que é sedentária, ou o contrário, é uma pessoa que é obesa e que é sedentária. O sedentarismo é de fato o pior dos cenários. O Daniel falando, né? Seu homem treina 3 anos e não fiquei grande. Ou seja, vamos todo mundo desistir, né, Daniel? É bem essa realidade, né, gente?
E então, essa é a principal objeção. Então, fiquem tranquilas que o máximo que vai acontecer é você parar de sentir dor e sair do supermercado carregando todas as suas sacolas. Supermercado não, né? Do shopping, carregando aquele monte de coisa linda, sem sofrimento. A segunda objeção é justamente em relação a essa questão da alimentar, né? A gente tem muitas dificuldades. São dois grupos, assim. Um grupo que entendeu, mas ele olha aquelas embalagens de whey protein pretas e fala: nossa, isso aí é veneno. Então é difícil a gente trocar essa mentalidade de que aquilo ali não é só pro bodybuilder. Uhum. É... Isso é mesmo, Pedro. Se nem quem quer ficar grande consegue, imagina você que nem quem nem quer, né? Nem tá se esforçando. É, então, e trazer essa realidade para o sentido de a gente vai organizar para que você coma da melhor forma possível, mas se isso não for ainda alcançado, a gente tem formas de melhorar e de melhorar a sinalização, né, dentro do seu músculo ali para que as coisas aconteçam de uma forma mais organizada. Outra objeção é muito disso, né? Ah, doutora, mas eu passei a vida inteira fazendo cardio, né? Eu adoro fazer exercício aeróbico, eu preciso mesmo fazer musculação. E aí eu falo muito disso, né? Olha, eu quero conseguir fazer todas as minhas coisas sempre da melhor forma possível. Então, nesse sentido, se é o que você quer também, a gente precisa trocar a mentalidade do tudo eu faço porque eu gosto. E aí eu brinco que assim, até o atleta de alto rendimento ele vai fazer o esporte dele porque ele gosta, porque ele trabalha com isso. E ele precisa fazer os exercícios de base para que ele tenha suporte para continuar fazendo. Então vamos supor que o seu esporte é zero, mas o seu esporte é caminhar até a pracinha, é vir ficar com os seus netos, brincar, sentar e levantar do chão. Então você precisa pagar um preço para que isso aconteça a vida toda, que é o preço da musculação, né? Não tem muito para onde fugir. E Gostosinho tem não um é, pico mas de mus- musculação? então, assim, ó, eu falo que quanto mais dias você tem, melhor é, porque você consegue fazer um treino cada vez mais focado, principalmente se você já tem alguma deficiência. Mas pensando nessas diretrizes, o mínimo seriam 75 minutos na semana. E aí, Uhum. dividido de acordo com, né, assim, o melhor seria dia sim, dia não. E intercalando isso com exercícios aeróbicos, também fazem muito sentido por conta disso que a gente falou dos estímulos diferentes, né? Vamos tentar facilitar assim o mínimo, mínimo, mínimo para a galera que vai fazer duas de resistido, duas de musculação e duas de aeróbico, só para. Isso. Pensando também assim, né, numa pessoa que ainda está robusta. Mas se a gente for pensar já numa pessoa que já está fragilizada, e aí só nesses contextos, né? O frágil não é só um termo genérico, né? Ele existe realmente ali na literatura geriátrica, que é aquela pessoa que já começou mesmo a perder funções, Sim. né? Ah, E não, mas eu então, tô para falando essa, de 40 mais, mulher. dos 40 mais tem que ser assim, porque quanto mais difícil fica para a pessoa fazer, a gente tem que juntar tudo numa sessão, Polly. Então é assim, ó, chegar, fazer um aquecimento de 5 minutos, fazer uma parte de exercício aeróbico logo no início, depois fazer 15 minutos de musculação, fazer mais uma sessão curta de aeróbico e depois o desaquecimento, junto com um pouco de flexibilidade, mobilidade e propriocepção. Né? Então, isso muda também de acordo com a faixa etária. Então, não serve Sim. para todo mundo, mas pensando nós aqui, né? Que Uhum. estamos conseguindo fazer tudo, vai um dia faz musculação, vai o outro dia faz o cardio, vai no outro dia faz musculação, vai no outro dia faz o cardio. Ou também tem a possibilidade de juntar um pouquinho, né? Faz musculação e deixa 20, 30 minutinhos do final do treino para fazer aeróbico, também é super válido. Tá certo. E, gente, vamos lá, deixa eu só ver. Ah, eu só queria só dar tipo um parâmetro assim, meio estatístico que eles dão em aula, que eu achei realmente bem interessante, que hoje eu faço pós de nutrologia, né? E eles falam assim, pensando na composição corporal, que é mais o foco das suas consultas, né? Nesse público. Composição corporal na menopausa. Então, assim, nessa fase de menopausa, o que que a gente sabe? Que por conta da baixa do estradiol, e eu não tô falando que o estradiol é o único vilão, a queda dele é o único vilão. Exatamente por isso a gente está aqui tentando frisar nessa live que músculo é a sua usina de energia. Então, quanto mais músculo você tiver, mais jovem, mais energia você vai gastar lá na frente. E o dia que você chegar na menopausa, você vai sofrer menos com essas alterações que são fisiológicas pela queda hormonal, mas também por outros parâmetros, né? Então, você tem uma mudança da distribuição do corpo. Então, aquela gordurinha ali que antes era no quadril, começa, que elas queixam bastante disso, né? Fica mais no abdômen, ela muda de 5 a 8%, que era na fase ali reprodutiva, vai mudar para 15 a 20% de gordura
nas vísceras, aumentando assim o risco cardiovascular. E em média, a cada 3 anos, a mulher após os 40 anos, ela vai ganhar assim 2 quilos de massa muscular. Então, é mais ou menos uns 700 gramas de gordura por ano. Então, assim, quanto mais músculo você tiver, menor vai ser esse ganho de peso. Então, pensando na estética, você também tem que pensar para essa galera que está aí indo na Pri já só com foco na estética, apesar dos outros benefícios que elas acabam colhendo, a gente também tem que pensar que músculo é igual dinheiro. A gente tem que juntar o quanto antes para poder curtir lá na frente, se sentir bonita, ter autoestima, ter disposição, vitalidade. E que eles falam também que quando você tem uma menopausa precoce, às vezes por uma retirada, né, dos ovários cirurgicamente, você tem 5 vezes mais risco de ter obesidade do que aquela mulher que entrou numa menopausa naturalmente. E que, principalmente, esse excesso de gordura nessa fase tem a aromatização ali daquela testosterona da mulher que vira estrona, e essa estrona aumenta o risco de câncer e de endométrio. Então, o excesso da gordura está muito vinculado a câncer. Então, por Uhum. isso também a gente tem que investir em músculos para reduzir o risco de câncer. Então, tudo isso Sim. é para dizer que investir em saúde é mudanças de hábito. Saúde muscular tem que entrar nesse planejamento, nesse seu investimento, que a gente investe, né, na carreira, a gente investe na família, no marido, nos filhos. A gente fica sempre por último plano, mas a gente está aqui para dizer que tem que separar uma porcentagem aí do seu tempo e que minimamente para as mulheres 40 a mais fazer 2 treinos de musculação e 2 de aeróbico já seria alguma coisa, né? Muita Dá para coisa. melhorar? Dá, mas exatamente, para quem não faz nada, mas que Uhum. isso você é o seu maior, assim, Ativo. você tem que superar, você tem que superar você mesmo, só isso, não é que nem Ah, a Pi sim. falou, não é? A gente sabe que eles consideram 30 minutos de atividade, porque se for menos que isso, não é considerado atividade. Pô, mas às vezes você está tão descondicionado que você nem tolera essa atividade. Então, realmente, é devagar sempre e a consistência conta mais do que a intensidade. Que eu também vejo muita gente que quando começa assim, nível hard e não consegue manter isso 2 meses. Aí o resto do ano sem treinar. Chegou o inverno, parou de treinar. Por quê? Era muito intenso, não precisava tudo aquilo. A gente está falando de saúde, a gente não está falando de estética. E assim, vamos tentar valorizar mais a estética, porque infelizmente eu fico até chateada com isso, mas o povo só valoriza quando tem alguém que morreu subitamente, alguém que descobriu um câncer, que precisa chegar nisso, né? A gente sabe, a gente vê que tem. Então, vamos tentar se cuidar, cada um cuidando de si, parando de usar desculpa também. Eu não tenho tempo porque eu tenho que cuidar de fulano, eu tenho que cuidar de ciclano. Primeiro você cuida de você para que a gente viva num mundo menos doente, com menos sair, né, dessa pandemia de doenças crônicas que a gente está vivendo hoje, que realmente assim Uhum. dificulta muito a vida do geriatra, pensando em entregar um bom trabalho para o paciente dele que já perdeu aí toda uma janela de oportunidades e que a gente acaba paliando, a gente acaba não podendo mais ter a chance de tratar ninguém. Quer falar mais alguma coisa, Pri? Estamos chegando ao final da Ótimo, nossa live. Polly. Uma Esses mensagem. números são super importantes. Acho que travou para mim um pouquinho aqui seu vídeo. Agora fala para mim, deixa eu ver. Voltamos? Oi, tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Tô, Agora sim. Então, Polly, assim, só para a gente sistematizar, então, é tudo muito válido o que você disse. Eu acho que o que eu mais tento trazer, de incutir nas pessoas é que, assim, quanto mais músculo eu tenho, e essa questão que você colocou do estrógeno, ela realmente é muito relevante, porque a gente perde o nosso maior protetor cardiovascular. Então, se eu estou treinando, eu estou aumentando a circulação de sangue, eu estou diminuindo a prevalência ali de colesterol circulante nas minhas artérias também. Então, quanto mais treino, quanto mais músculo, melhor a saúde do meu coração e dos vasos sanguíneos. Quanto mais músculo, mais tração eu faço nos ligamentos e tendões naquele osso.
Então, automaticamente, eu melhoro a renovação de massa óssea. E logo, por isso, para além de ter músculo para sustentar, eu tenho mais estímulo para que eu consiga ter mais deposição de osso naquela região. Então, mulheres que já tendem a ter mais osteoporose acabam melhorando esse ambiente ósseo e também metabólico, porque o osso também faz parte de cascatas de metabolismo importante. A mulher que tem mais massa muscular, naturalmente, ela se sente, ela tem menos dores, né? Não só as dores articulares, mas as dores posturais. A mulher que tem mais massa muscular, ela tem mais liberação de substâncias que a gente chama de que são miocinas, que melhoram o perfil inflamatório, melhoram o humor, melhoram o sistema imunológico, melhoram até mesmo a digestibilidade de alguns alimentos. Então, todo o ambiente funcional daquela mulher acontece de uma forma mais organizada. A mulher que tem mais músculo, ela consegue também fazer essa transição, não só menopausa, mas na pós-menopausa e na velhice, um equilíbrio fisiológico hormonal é muito melhor. Então, o que eu quero dizer é, a gente, para além de ver esteticamente, todo o ambiente fica mais positivo quando eu não tenho tanta gordura liberando substâncias inflamatórias naquele ambiente e eu tenho mais qualidade muscular. Quanto mais músculo eu tenho, mais eu libero também estímulos hormonais para controlar as variações que eu vou tendo na velhice. E logo em todo esse contexto, eu fico mais ativa, eu fico mais disposta, eu fico mais feliz, eu fico mais participativa na sociedade, que é um ponto super importante da saúde mental. Eu consigo estabelecer mais relações, eu tendo a buscar ambientes em que as pessoas estão mais motivadas do que só naqueles ambientes que as pessoas estão tristes, desmotivadas, esperando a morte chegar. O que eu quero dizer no final de tudo isso, gente, é que a gente tem um olhar superficial para todos os benefícios que fazer um pouquinho de musculação toda semana traz para não só para a mulher, né? A gente está focando nisso, mas esses benefícios também se estendem aos homens. E quando a gente começa a entender e sentir, a gente sabe que uma única sessão de treino já melhora o humor. Com 3 meses eu já tenho uma completa mudança de todas essas cascatas de reação que eu expliquei aqui. Então, no final das contas, é difícil começar, porque a gente demora a sentir muitos avanços. No entanto, na medida que você faz, o que a gente mais escutou para fechar esse papo é que na pandemia o grande motivador de ansiedade, depressão, de dores, de reativação de dores na população que tinha 40 mais, ela foi assim gritante. E não foi porque a pessoa estava sozinha, só, não foi porque a pessoa não estava com os seus familiares, porque ela estava com medo de morrer. Foi simplesmente porque ela ficou parada. O sedentarismo hoje para nós é a maior pandemia que existe depois da pandemia do coronavírus, porque a gente sabe que antes um magrinho um obeso que treina do que um magrinho sedentário. Exato. Então, eu acho que, né, toda essa conscientização que a gente precisa ter que vai fazer total diferença, como a gente disse no início, né? Hoje, amanhã e até o último dia da sua vida. Sim, com certeza. É isso aí. E todos esses benefícios que ela falou não é só na qualidade de vida, tipo, de hoje, desde quando você começa, mas que também aumenta o seu tempo de vida. Então, assim, para aqueles que realmente almejam aí a longevidade, dizem que a atividade física, quando você elimina o sedentarismo, só isso, a palavra de eliminar o sedentarismo, aumenta o seu tempo de vida em 47%. Então, não é só viver mais, mas também viver melhor. Porque ninguém. Total. É muito. Eu sou geriatra falando, então vamos lá, vamos junto até os 120 anos. Imagina, doutora, eu não quero viver isso tudo, não. Para mim, 70 anos tá ótimo. Como assim, querido? Se você ficar aqui, não sou eu que decido, nem você. É Deus. Então, se estiver aqui, vamos fazer de tudo para ficar bem. Tem uns que querem viver bem, que querem viver mais, e outros nem tanto. Mas tanto um quanto o outro, acho que qualidade de vida e bem-estar, né? Ninguém tá aqui querendo sofrer. Então, o exercício vai servir para você também. E eu acho que é a mensagem final que fica. Gente, não vi perguntas aqui. Eu até esqueci de colocar a pergunta nas caixinhas que eu fiz na outra live. Aqui era o Pedro, o Daniel. Mas muito obrigada pela participação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para a Pri, aproveita que a hora é agora. E é isso. Acho que, para concluir também, vou só falar que ingesta de caloria é importante, ingesta de proteína é importante, o suplemento vem só como um terceiro elemento ali, depois que a gente já conseguiu avaliar esse seu ecossistema. Então, é treino, alimentação e sono, não é isso?
Tem uma ordem Total. de Prioridades, Polly, não tem. Assim, eu sempre falo, né? Ninguém vai fazer 100% de tudo. sim, Ninguém. Assim, até o atleta que trabalha com isso, ele vai ter fases que ele até pode fazer o 100%, mas ele precisa de ter fases de deload, digamos assim, de fases meio off. Então, se no somatório da sua vida você faz 80% bem feito da sua alimentação, 80% bem feito do seu treino, 80% do seu sono, você é um ser um reles mortal falho. Entendendo isso, o que vai acontecer? Hoje eu vou sair, vou comer a pizza, hoje eu não vou treinar, mas amanhã, opa, ontem não rolou, então hoje tem que treinar. Então, quando sim. eu aceito a minha característica de falha, eu paro de sofrer e sair do 880 do tipo, nossa, eu falhei ontem, então agora já era, perdi tudo, nananã, não vou fazer mais. E o contrário também acontece. Poxa, falei ontem, mas assim, ó, então já acabou minha cota da semana de festa junina, de comilanças, vamos voltar. Porque é pra vida, né? E aí deixa de ser aquele projeto verão ou projeto fitness de 3 meses que todo mundo fica louco pra acabar. Ou sai desse pensamento de que se eu não faço 100% de tudo, eu não vou ter resultado, né? Dá pra ser saudável, dá pra ser feliz, dá pra viver num mundo sem restrições absurdas, desde que você tenha o que você acabou de falar agora há pouco, né? Constância. Repetindo sempre, mas repetindo com constância traz muito mais resultado do que viver 100% de treino, dieta e sono e depois você não fazer mais nada, 0% no mês seguinte. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz de saber que tem pessoas que pensam como eu, que eu não sou um patinho feio. De jeito nenhum. E que estamos aí, somos de especialidades diferentes, mas pensamos, temos uma filosofia muito parecida e pessoal que precisar aí de um planejamento em saúde para organizar essa questão de disciplina em sono, treino, alimentação, estamos eu e a Pri aqui disponíveis para vocês. Beijo, boa semana. Obrigada. Semana que vem, próxima live. Bom, aviso aí nas redes sociais porque eu não lembro. O programa. Obrigada, Polly. Foi um prazer, viu? Prazer todo meu. Muito obrigada aí pela sua acessibilidade e por todo o conhecimento compartilhado com a gente. Beijos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.